Beleza. Só um segundinho. Gravando. Gravando. Acho que a gente já pode ir começando, enquanto as pessoas estão entrando. Queria dar boa noite para todo mundo e super bem-vindos à segunda série de encontros do Business Update Academy do GAN. E a duração do evento hoje é de 1h30. Podem enviar suas perguntas via chat, a gente vai fazer o possível para responder todas no final da apresentação. Eu vou separar todas e enviar para o PC e para a Leda, para fazer as perguntas no momento que a gente abrir para a conversa entre eles e os apresentadores. O evento de hoje será gravado e o link estará disponível no YouTube. Então, se vocês quiserem depois revisitar e rever alguma coisa, é só entrar nas plataformas do GAN. Aqui os nossos convidados já estão aqui online, Aline e Bruno. Mas antes a gente queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao Google, Rede Globo, Verizon Media, Grupo Jovem Pan e os nossos apoiadores, a APP, Meio Mensagem, Propaganda e Marketing e a agência Tripé Digital. Com vocês agora, nossos representantes do GAN, PC Freitas e Leda Siquello, para falar sobre o tema e apresentar os nossos convidados. Um evento para todo mundo. PC, Leda, com vocês agora. Boa noite, pessoal. Vamos lá, então. Então, hoje temos aqui com muito orgulho, né, os nossos patrocinadores aqui, a Verizon Media, e a gente vai estar abordando os formatos emergentes e o futuro da indústria, a mudança no comportamento do consumidor e os impactos no ambiente digital. Nós vamos estar abordando também as novas tecnologias que trouxeram essas mudanças no comportamento do consumidor e como que eles estão fazendo para conquistar a atenção e que exige diferentes formatos através de novas mensagens e novos modelos nessa indústria da comunicação digital. Conosco hoje nós temos o Bruno Marques, que já atua na área há mais de 12 anos, já passou por grandes agências como Young, Grey e também anunciantes como a Procter & Gamble. Atualmente, na verdade, já há 5 anos, ele está na Verizon Media como Solutions Specialist e vem na liderança aqui nessa área de mensuração, não só para o Brasil, como a América Latina também. A nossa outra palestrante aqui é a Aline Bacelar. A Aline é especialista em planejamento na Verizon Media, já atua no mercado há mais de 10 anos, é publicitária também com passagens pelo WPP, pela Almap BBDO, também realizou trabalhos para Johnson's, Universal, Cirela, enfim, tem uma vasta experiência aqui e tenho certeza que, enfim, hoje teremos um belo encontro aqui para vocês. Vamos lá, é isso. PC, se você quiser complementar. Não, gente, desculpa, eu estou sem imagem aqui, que a minha conexão está ruim. Eu queria agradecer a Verizon, ao Bruno, a Aline, e desejar um bom evento para todos. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí, em nome da Verizon, pela oportunidade da gente mostrar um pouquinho da visão de como a gente vê para onde o mundo está caminhando. Vou compartilhar minha tela aqui e daí, por favor, me avisem só, me deem um ok quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor. Tá lá, Bruno. Boa. Então, a ideia aqui é passar por um pouco de toda essa mudança que a gente teve, né? Acho que, falando principalmente dos últimos 8 meses, 7 meses e meio, a mudança foi um pouco mais até acelerada do que antes a gente falava, putz, isso vai acontecer e tá para acontecer. Agora, de fato, muita coisa aconteceu, né? Já vem acontecendo, mas teve uma aceleração muito grande, muito rápida nesses últimos meses. A gente vê a mídia digital, né, não só a mídia digital, mas a mídia em geral, hoje muito baseada em 3 pilares. E daí é uma visão dentro da Verizon Media, a gente vê bastante coisa. Dados, obviamente, hoje, como você usa esses dados, como você utiliza e ativa esses dados a favor da sua marca, né, a favor da comunicação, acho que é essencial. Tanto dados para você conhecer o seu consumidor, quanto cada vez mais para você ser assertivo, criar uma régua de comunicação e de consumo mais intensa.
O segundo momento é a partir do ponto que você tem muitos dados e muita tecnologia envolvida cada vez mais, criam-se novas oportunidades, novos pontos de contato com o seu consumidor, a jornada ela está diferente, e daí a gente vai explorar bastante essa parte de omnichannel, né? Novos pontos de contato aparecendo, novas métricas, enfim, tem uma infinidade de coisas que estão acontecendo e que vão acontecer ainda mais. E o terceiro ponto, também acho que para unir os outros dois de dados e omnichannel, é a parte de mensuração. Acho que o momento que nós vivemos hoje dentro da indústria de comunicação é fenomenal. A gente consegue mensurar basicamente tudo, falar muito de test and learning, de aprender durante a campanha, coisa que até alguns anos atrás a gente via um resultado e não sabia como replicar, né? Os momentos eram diferentes, a concorrência era diferente. Agora, basicamente, em real time, nós conseguimos mensurar muita coisa e ativar isso ao longo da campanha. Então, a primeira provocação, né, que a gente traz é que o consumidor ele sempre foi omnichannel, mas ainda a gente vê uma divisão tanto em agências, às vezes, até em próprios parceiros de tecnologia, em clientes, dessa mídia dividida. A gente ainda fala muito em mídia on, mídia off, e esse acaba sendo um termo ultrapassado, né? No final do dia, desde sempre, a gente falou sobre consumidor, sobre como captar a atenção dele e, em troca disso, dessa atenção, ser efetivo para ele, ser pertinente de alguma forma. Alguns dados, né? Acho que é importante também mostrar do digital. O digital não é mais o futuro, ele já é realidade, cresce em double digits há meses, há anos, e tende a crescer ainda mais. A gente traz um recorte aqui de América Latina, falando mais especificamente da nossa região. Então, entre 2019 até 2023, isso tende a crescer em torno de 40%, quando a gente olha o investimento em digital. E daí a gente vem e fala que não é só digital, né? É sobre marketing em um mundo digital. Provavelmente vocês já devem ter visto o Xing. O Xing, ele trabalhava na Verizon até pouco tempo. Ele era um speaker e ele falava sobre inovação, sobre formatos. E daí eu recortei de uma rede social dele exatamente isso. Não é mais sobre marketing digital, é puramente marketing, como sempre foi. Hoje vivemos um mundo mais digitalizado do que antes, mas no final do dia é o marketing em si que a gente está falando. É a forma como a gente se comunica e como a gente vende para o nosso consumidor, né? O ponto final do marketing, na grande maioria dos objetivos, é vender um produto, é vender um serviço. E daí vamos traçar um pouquinho da linha do tempo, né? Por muito tempo a mídia ela foi tradicional, e até eu coloco entre aspas tradicional, porque talvez daqui a 2, 3 anos o digital vai ser o tradicional e já vão ter coisas novas. Mas a gente pega ali a primeira linha, a primeira e a segunda, a gente está vendo os investimentos de mídia de TV e TV paga, a primeira. Em segundo, a gente já tem os outros meios também considerados offline até então, que é print, rádio, digital out of home, versus digital. A gente vê que ao longo do tempo, né, ao longo da mudança de comportamento dos consumidores, essas linhas vão caindo e o digital vai subindo. A gente vê até que em torno de 2014, ali entre 2013 e 2014, o digital ele já ultrapassa os outros meios, quando a gente soma print, rádio e out of home. Obviamente, quando a gente fala de out of home, tiveram algumas leis que também permitiram essa mudança, essa ultrapassagem, mas a gente vê que entre 2020, agora, o próximo ano, 2021, o digital já vai passar os investimentos de TV e Pay TV. Isso no espectro Brasil, tá? A gente já está analisando o Brasil. A gente coloca aqui também que o ano que vem, né, falando especificamente de Brasil, começa-se a ter uma nova tecnologia que é o 5G. Para quem não viu, essa semana, inclusive, teve bastante gente do governo americano aqui para falar com o nosso governo sobre desenvolvimento da tecnologia 5G aqui no Brasil, e isso vai mudar muito a forma como a gente interage com o digital. Você vai ter muito menos fricção, você vai criar novas oportunidades de conversar com o seu consumidor, né? Então, acho que são pontos super importantes.
Ontem também passou uma matéria, se não me engano, do Itaú, sobre uma pesquisa da utilização do digital durante a pandemia, e até com perguntas sobre o futuro. Acabando a pandemia, você vai continuar usando mais digital do que você usava antes? Você vai voltar como era pré-pandemia? E a grande maioria das pessoas respondeu que, de fato, é um hábito que mudou, e as pessoas vão continuar comprando mais do que compravam antes, vão continuar ouvindo música, vão continuar fazendo muito mais coisas de forma digital. Acho que a gente vai ver muita evolução isso no ano que vem, em termos como a gente lidar com o trabalho, como que a gente faz reuniões e, enfim, várias outras coisas muito relacionadas à compra. Pegando esse gancho do crescimento do investimento digital, ele também já sofre uma evolução. E daí nós vemos que no começo da internet, né, era desktop, basicamente, nem existiam mobile devices, mas vemos que já em 2016, 2017, o mobile ele já ultrapassa os investimentos do desktop. De novo, mais uma tendência. As tecnologias chegando e mudando o comportamento do consumidor, e não o contrário, né? Os consumidores vão se adaptando a tudo de tecnologia que tem, e nós, como comunicadores, como indústria de marketing, temos que nos adaptar. Nós temos que falar com esse consumidor de uma nova maneira também, né? A gente precisa se inserir no dia a dia dele de uma forma mais pertinente. Então, nós temos a consolidação do mobile first. No Brasil, hoje, já são em torno de 138 milhões de usuários digitais, muito impulsionado por mobile, né? A gente sabe que nosso país, em termos de infraestrutura, o mobile acaba sendo, muitas vezes, a porta de entrada do consumidor no mundo digital. É mais barato, é mais fácil, é mais prático. Inclusive, a gente vê novas gerações que usam muito pouco o desktop. As gerações mais novas, elas não fazem questão do desktop, já usam tudo dentro do tablet, tudo dentro do seu celular. Até 2023, isso ainda cresce ainda mais. Então, acho que é uma evolução, né? À medida que a penetração do meio digital no Brasil vai crescendo, a infraestrutura vai crescendo, o acesso em termos de custo, de estabilidade de rede também vem crescendo, as pessoas vão aderindo. Não tem como você não usar o digital hoje. E o caminho comportamental desse consumidor é muito engraçado, né? Porque antigamente a gente tinha ali a nossa busca de informação na TV, no rádio, na própria revista, no jornal, e hoje essas coisas acabam ficando tudo dentro de um device, né? Tanto os meios, entre aspas, de novo, tradicionais, né? Como também marcas, veículos, novos serviços exclusivamente digitais. A gente vê nessa imagem que a gente tem desde um aplicativo da CBN, que é um app que é uma rádio super tradicional, ela continua com a audiência dela no device rádio, mas hoje ela se adapta também ao mundo digital, com um app, com streaming, e cada vez mais a gente vê isso, não só quando a gente fala de música, né? A gente fala também de uma Globo entrando nesse meio, a gente fala de uma revista Veja, de um jornal Folha, e os novos players também, como uma Netflix, um Spotify, um Kindle, etc. Do outro lado, né, muito mais do que só adaptar ao consumo do nosso consumidor, do nosso target, as empresas, a forma como a gente compra a mídia, como profissionais, também vem evoluindo. Então, nós vemos já grandes anunciantes fazendo uso de mídia programática em TV, por exemplo. No Brasil já tiveram diversas campanhas na Rede TV, em algumas outras emissoras. A gente vê um meio de out of home super tradicional, que a gente nunca talvez pensou que fosse ser digitalizado, também já tendo uma possibilidade de compra de mídia programática. Inclusive a Globo. A Globo hoje ela tem o SIM, que qualquer empresário, um anunciante de pequeno, médio porte consegue entrar no sistema deles e fazer uma programação de TV, já pensando também numa programação de digital, e começa-se a integrar ainda mais essa comunicação. Acho que a gente está num momento que o comunicação 360 faz cada vez mais sentido. Mais do que isso ainda, em termos de comportamento, coisas que notoriamente eram offline, como alimentação, como mapa, como calendário, despertador, banco, tudo isso vai para dentro do device também. E daí, fazendo uma análise mais futurística ainda,
temos outros devices que também já estão presentes no dia a dia, ainda que alguns de forma mais nichada do que outros, mas hoje existe uma série de acessórios wearables que traqueiam diversas coisas, como saúde, por exemplo, e que estão super conectadas e te mandam alertas sobre isso. Você tem tablets, você tem assistentes pessoais dentro da sua casa, você tem casas conectadas também, e também, né, os veículos autônomos. Já existem diversos testes, ainda não é escalável, mas num futuro muito próximo, isso vai estar no meio da gente, a gente vai achar super normal. A gente vai perguntar até por que não existia antes. E daí em um mundo conectado, não existe mais essa barreira, não existe mais esses silos de on e offline. O digital já é parte do nosso eu mesmo, né? Experimentem ficar um dia sem internet, acho que é quase impossível hoje em dia, para tudo, não só para trabalho, mas para a vida pessoal em si, para a comunicação de pessoas com pessoas. E a gente vai até além. Eu trago essas notícias porque elas são muito curiosas, mas os devices digitais, eles acabam até sendo mais presentes do que nunca. Então, você vê o Apple Watch chamando o serviço de emergência de um usuário que estava passando mal, de acordo com os batimentos cardíacos. Ele já estava sincado com o contato de emergência, ele já ligou para a emergência, já passou a geolocalização, e essa pessoa salvou a vida dela, né? Graças a um device. Você vê, tem um caso da Alexa nos Estados Unidos, que ela foi chamada para ser testemunha de um homicídio que tinha acontecido na casa, ninguém sabia o que tinha acontecido, e a corte dos Estados Unidos pediu essa quebra de sigilo da Apple para desvendar esse caso. E a própria Siri também chamando a guarda costeira, avisando de furacão, etc. Tem um vídeo aqui que ele é até meio antigo, mas ele mostra como que está a nossa relação com os devices. Hoje em dia não existe tempo, não existe local para você usar um device. É tudo na hora que o consumidor quer, no tempo dele, independente de onde ele estiver. Então, nesse vídeo que vocês estão vendo, é uma propaganda de alguns anos atrás da NFL. Então, você consegue assistir a NFL onde você estiver, seja na sua casa, seja no seu celular saindo, seja num café no seu computador, enfim. Isso transforma tudo. Isso a gente está falando puramente de entretenimento. A gente nem falou da chegada do 5G, que vai transformar ainda mais com outras coisas. Mas a ideia é essa. Acho que daqui para frente vai ser cada vez mais complexo. A gente vê a jornada de mídia, né, o consumo de mídia, ele não é mais lógico que nem a gente pensava antes. Antes era muito fácil. Qualquer software de pesquisa, qualquer pesquisa de campo mesmo, você tinha ali um padrãozinho. Putz, era a TV de manhã, o rádio de manhã, a internet durante o trabalho, mas hoje isso mudou. Não só o consumo de mídia, mas também a jornada de compra. Não existe mais hoje o desejo, a pesquisa, o engajamento e a compra. Hoje é tudo misturado e tende a melhorar cada vez mais, né, do ponto de vista do consumidor. Cada vez novos players entrando, novas tecnologias, e, de fato, é pertinente para o consumidor. O consumidor também hoje tem mais informação do que nunca do seu produto, da sua marca, etc. E lembrando que o que nós buscamos é a atenção desse consumidor. O consumidor, hoje em dia, ele é bombardeado por mensagens. São em torno de 10 mil mensagens por dia, mensagens publicitárias por dia. E a fragmentação cresce cada vez mais, né? O usuário está cada vez mais multitask. Então, essa atenção dele também está fragmentada. Antes você tinha ele ali na sala, assistindo ao programa favorito dele, você sabia que ele não ia sair. Hoje ele pode até estar na sala, assistindo o programa favorito dele, mas ele está no celular, ele está com o tablet, ele está com uma série de outras coisas que chamam a atenção e que as marcas precisam estar atentas a esse comportamento. Então, uma jornada 360 do consumidor e lógica, né? Ela exige uma execução de mídia também mais lógica. E daí, falando um pouquinho, quando a gente fala de dados, o foco sempre vai ser na audiência, ele sempre foi. O que mudou foi a forma como nós trabalhamos em cima dessa audiência. Então, até pouco tempo,
os anunciantes eles escolhiam primeiro os canais, depois os formatos, para chegar nessa audiência. Não era tão fragmentado. Então, a audiência ela estava ali naquele canal, naquele formato. Hoje, com toda essa mudança, é necessário trazer o consumidor antes nesse processo. Então, hoje, os anunciantes primeiro buscam as audiências, e aí sim, através de tecnologia, né, aqui falando de uma plataforma de mídia programática, que é a famosa DSP, você entendendo muito bem esse consumidor, dando os inputs ali para a sua plataforma, essa plataforma ela vai achar exatamente o consumidor que você quer, com o perfil comportamental que ele quer, e vai achar independente do canal, independente do formato. Né? O importante não é mais aonde eu estou anunciando, mas é quem eu estou impactando. E a convergência ela está indo também para a programática. Aqui a gente traz alguns exemplos mais recentes de formatos que a gente chama de emergentes, mas tem toda a parte de mídia digital mais tradicional também, que é o vídeo, o display, que eles também se encaixam na compra de mídia programática, né? Na verdade, eles foram os pioneiros. Mas o que é isso de mídia programática, né? Às vezes a palavra programática, ela complica mais do que ela facilita. Mas a forma de compra de mídia programática, ela está aqui para facilitar, na verdade. A tecnologia, ela vem para nos ajudar, não para nos complicar. Por que se deve pensar em programática, né? Hoje você consegue comprar qualquer tipo de inventário dentro de plataformas programáticas, de qualquer tipo de custo, né? Então, você vai ter desde o inventário premium, que vai ser mais caro, obviamente, até inventários mais baratos. Você vai ter players massivos, até players muito mais segmentados, com uma audiência bem menor. Onde que se encaixa cada um dentro da jornada desse consumidor? Outro ponto, trazendo para uma plataforma, você consegue ter uma estratégia unificada. E daí a gente fala muito de eficiência de compra de mídia, pensar muito mais no estratégico e deixa que as tecnologias, os algoritmos, eles trabalham na parte tática. Então, você consegue ter controle de frequência, por exemplo, você consegue ter uma cobertura consolidada quando você fala dos consumidores, independente de onde ele está, independente desse formato. Muito importante falar de plataformas que também prezam pelo mobile first. Cada vez mais, o mobile ganha espaço dentro da vida do consumidor. Então, é importante ter essas tecnologias voltadas para isso. A segmentação comportamental. Até um tempo atrás, a gente falava muito de gênero e idade para segmentação, mas dentro de um mesmo gênero, dentro de uma mesma idade, existem milhões de perfis comportamentais diferentes e que são importantes para a sua marca. Talvez a comunicação para o perfil A seja diferente do B. Talvez o call to action de cada um vai ser diferente. E você trocando essas mensagens dentro dessa jornada do consumidor, você é mais eficiente. E daí não mais eficiente só para o consumidor, para entregar o que ele quer na hora que ele quer, mas eficiente do ponto de vista de mídia também. Cada vez mais a gente precisa provar o valor de cada inserção e calcular o retorno sobre o investimento. Então, isso vai te trazer essa visão, essa otimização. O outro ponto é olhar tudo isso em real time, é olhar na plataforma o que está funcionando, o que não está, muito no test and learn, que eu tinha comentado já, e agir, ter atuação no momento que a campanha está no ar. A campanha terminou, é outro ambiente, o seu concorrente já está fazendo outra coisa, não dá para você pegar todos os aprendizados de uma campanha anterior e aplicar na outra e achar que vai ser um sucesso. Não, vai ser totalmente diferente, né? Tudo indica. E as métricas consolidadas. De novo, eficiência de workload também. Então, você tem todas as métricas da sua campanha direto numa plataforma, falando com 1 ou 2 players. Você não precisa falar com 4, com 20 players e depois consolidar num report, cada um com a sua metodologia, cada um com os seus conceitos, com as suas justificativas. Dentro de uma plataforma, acaba que todo mundo fica numa mesma base. Fica muito mais fácil você fazer análise, você tirar insights para o seu cliente ou para o seu negócio, né? Que a gente não fala só de mídia, a gente vai falar muito de negócio também. Entrando nesses formatos emergentes, o primeiro que a gente traz é o áudio, até mais consolidado no mercado brasileiro. Acho que também por conta de um passado de trabalharmos bastante com rádio, do brasileiro ouvir bastante rádio. Hoje, quando a gente pega os dados, o Brasil já está entre o top 10 países que passa mais tempo ouvindo streaming de música.
o Brasil é o 8º país, consumindo em torno de 1h e 29 minutos diários de streaming. E a música está presente, né, na vida do consumidor. Hoje a gente fala de áudio até não só falando de música, mas também com novos formatos de podcast, de notícias e etc. E 64% já utilizam streamings de música. 64% das pessoas já utilizam algum tipo desse serviço. Quando a gente fala de streaming de música no Brasil, a gente tem 37 milhões de usuários ativos no Brasil. Pensando numa população de pouco mais de 200 milhões, a gente fala aí em torno de 15% a 20% da população consumindo esse formato. Então tem oportunidade, né? É importante estar presente em todos os pontos de contato. E o que é mais legal é, quando a gente compara com o rádio convencional, já existe uma preferência para o formato streaming, para o formato digital. É muito mais cômodo. Eu não preciso esperar aquele programa que eu quero ouvir, mas ele já está disponível para mim no meu momento. Se eu quiser ouvir ele no carro, na esteira, na academia, enfim, não existe mais esse tempo. Hoje o Brasil consome em torno de 1h e 29 minutos de streaming por dia. Isso já é maior do que o próprio rádio, o broadcast. E daí a gente tem uma lista de alguns países que até usam muito mais o broadcast, o streaming do que o próprio broadcast. E seguindo a tendência de mobile, o consumo é prioritariamente mobile, apesar do desktop ser a segunda tela. Então, os devices que os consumidores preferem para ouvir esse tipo de formato, né, o áudio, ele é prioritariamente no mobile, é muito mais cômodo. Em segundo, ainda é o computador também. O computador ele já passou o rádio em si. E daí a gente tem outros devices que também é possível você ouvir streaming de áudio pela TV, por speakers, ainda o CD, o DVD tem um peso ali, e o tablet. Então, cada vez mais temos essa mudança. E a indústria evolui junto, né? A partir do momento que tem-se um hábito, criam-se demandas, e essas demandas são supridas por produtos, por marcas, por serviços. Hoje a gente vê que o mercado de streaming, ele é bastante aquecido. Existem diversos players, a gente traz alguns exemplos aqui, mas vocês podem ter certeza que tem muitos outros. Então, obviamente, o principal é o Spotify, você tem o Deezer, o YouTube entrando para esse ramo de música também, com plataformas de assinatura, o Google Play, a Apple Music, enfim. Temos mais uma infinidade de opções para falar com o nosso consumidor. E indo nessa linha, né, também, a grande maioria dos consumidores brasileiros, eles usam streamings que não são pagos, o que nos dá oportunidade, né? É a famosa troca. O consumidor ele sabe que ele está tendo um serviço mais qualificado, um serviço de música grátis, ele pode ouvir a qualquer hora todas as músicas que ele quiser, mas ele sabe que em troca disso, ele vai ter o anúncio dele. E daí é a pertinência que vai entrar aqui. O consumidor ele está disposto a receber mensagens de marca, né? Contanto que elas sejam pertinentes. Acho que esse é o principal ponto. E daí, comparando no device, no mobile, né, ele é ainda maior o uso de não pagantes. O desktop ele também é grande, em torno de 62% são usuários não pagantes, mas quando a gente desce para o mobile, esse número é ainda maior. Então tem muita coisa para a gente explorar, independente se é no mobile ou se é no desktop. Cada um no seu momento nessa jornada do consumidor. E a gente traz algumas atuações para áudio aqui. Acho que o grande ponto é uma presença mobile. O mobile é um acessório do ser humano, mais do que acho que qualquer outra coisa, mais do que RG, mais do que CPF, você não sai sem mobile de casa. O segundo é entender que há possibilidade de você trabalhar esse áudio com o vídeo em qualquer um device, né? Então, é legal você ter um banner complementar ali e que converse. Mesmo quando o celular ele está bloqueado, quando passa um anúncio de áudio, muitas vezes entra um banner que a gente chama de companion banner ali, que daí pode ser uma continuação da mensagem, ou um click to site, ou um click to map, enfim. Daí as possibilidades são infinitas para o seu consumidor. Um outro ponto é que a gente consegue ser muito mais assertivo também, em termos comportamentais.
Então, conseguimos fazer segmentações baseadas em playlists, em determinados tipos de assunto, de noticiários, de podcast, e criar essas mensagens específicas. Não só as mensagens, mas também é possível criar ações dentro desses programas, quando a gente fala de podcast. Isso é uma grande oportunidade para as marcas explorarem e ficarem mais próximas dos consumidores. E a comunicação 360, como que você usa isso para ampliar a mensagem para o seu target. E é importante saber os players, né, que estão nesse mercado de programático, de compra de áudio. Então, você tem desde os grandes streams, como o Spotify, o Deezer, mas você também tem todas as outras rádios que já entram, assim, dentro desse meio. Como que você divide o seu investimento nisso? Como que você impacta e atrai a atenção do seu consumidor, considerando todos esses pontos de contato? Acho que essa é a grande vantagem de ter uma fragmentação muito grande, né? Tem pontos de contato que são mais concorridos, e daí talvez o custo seja mais alto, etc. Talvez o consumidor não esteja esperando uma mensagem naquele momento. Outros já são mais nichados, e daí talvez você consiga entrar com alguma mensagem diferente e captar a atenção desse consumidor. E também nós trazemos algumas melhores práticas dentro do que a gente vê no dia a dia desse mercado de áudio. Então é muito importante você prestar atenção nesse call to action. Lembra que seu consumidor, ele é multitask e ele é multi-device. Então um call to action é primordial aí. Adequar a frequência também. E pensando na frequência não só nessa parte da comunicação, mas dentro da sua comunicação como um todo, de todos os meios dentro do seu plano de mídia. Entender que a frequência que antes a gente utilizava na rádio é diferente da frequência que a gente vai usar no streaming digital. O tempo de consumo também é muito diferente. O tom conversacional. Ninguém gosta de ouvir as pessoas gritando, né? Tanto que o nosso meio se chama comunicação, e cada vez mais essa comunicação é de mão dupla. Então eu tenho que falar o que o meu consumidor quer ouvir e ele tem que escutar o que eu quero falar. Tem que ter tem que ser de forma aceita, né? Permissiva, não é mais impositiva. A duração é super importante também. Acho que existem formas de você ter uma duração muito mais longa, mas às vezes você precisa de uma duração um pouco mais curta. Como que se adequa a isso dentro da frequência também, dentro do seu plano de comunicação? Atualizar a mensagem sempre. Acho que isso é uma coisa do digital, né, que a gente consegue fazer no dia a dia, mas também pensando em toda a régua do consumidor. E o que eu tinha falado ali de usar a tela do aparelho também. A tela do aparelho é uma mídia que você pode explorar mais do que o áudio. Então você consegue colocar um banner ali, às vezes você consegue até colocar um vídeo que complemente a sua mensagem. E diante disso, vamos para o próximo formato emergente. Agora eu vou passar a bola para a Aline, para ela falar um pouco do Digital Out of Home. Oi, gente. Bom, abrindo o capítulo aqui de Out of Home, eu vou mostrar alguns dados da indústria e também o panorama do meio no contexto da mídia programática. O Digital Out of Home, ele vem para complementar ainda mais essa jornada digital que o Bruninho estava falando dos usuários e permitindo que as marcas estejam cada vez mais próximas dos consumidores. Tudo isso porque a localização é algo super importante para permitir essa proximidade, né? As marcas, elas veem cada vez mais valor nos dados de localização. A localização é um sinal de que a marca está disponível para aqueles usuários e que ela é acessível, e os anunciantes estão cada vez mais se voltando para a localização para conseguir impulsionar a relevância e o envolvimento do usuário com os anúncios. A gente vê que 53% das marcas ali definem que os dados mobile de localização são uma prioridade de marketing. As marcas querem insights sobre a movimentação do consumidor e também personalizar as experiências no mobile de acordo com a localização dos usuários. Como features de uma compra de mídia programática, a gente traz dois exemplos aqui, que são o POI, ou Point of Interest, e o Geofencing. O Point of Interest, ele basicamente permite que as marcas façam uma segmentação de comunicação para as pessoas que estiveram fisicamente em algum local de interesse. E a diferença entre o Geofencing é que o Geofencing ele é baseado em um raio. Ele permite que as pessoas, que as marcas, elas impactem os usuários de acordo com uma localização mais precisa com base em latitude e longitude,
e sirva esses anúncios para regiões específicas de acordo com as estratégias de marca. Falando sobre a oportunidade que o Digital Out of Home traz para o mercado, até o final agora desse ano de 2020, é esperado um investimento global de 30 bilhões de dólares só em Out of Home. E 30% desse volume de 30 bilhões são oriundos de formatos digitais. Aqui no Brasil, no último ano de 2019, foram investidos 1,3 bilhões de reais no meio. E a gente sabe que as pessoas elas estão diariamente expostas ao Out of Home, é o terceiro meio aqui no Brasil, com 83% de alcance. E o meio... Pode passar, Bru. Não, perdão. Imagina. E o meio Digital Out of Home, o Out of Home, ele tem a maior taxa de crescimento devido a um histórico que é mais recente de mudança e de consolidação do próprio meio. Hoje, a mídia exterior ela ocupa a terceira posição no ranking, com 10% de investimento do bolo publicitário total. E, além disso, o crescimento ano sobre ano, de um ano, ano sobre ano aqui, que a gente vê de 2018 e 2019, foi de 33%. Um resultado bastante expressivo, se comparado com o digital, por exemplo, que cresceu 18% numa comparação. Depois de uma série de mudanças que a gente viu acontecendo no mercado, desde as leis de poluição visual das grandes cidades, até agora com a digitalização do meio, a gente vê que os players de Out of Home eles estão em busca da consolidação do avanço tecnológico. A gente pode observar, nos últimos tempos, a entrada de novos players no universo programático, a junção de estratégias de mobile com telas de Out of Home para complementaridade de mensagem, por exemplo. E também, recentemente, a gente viu uma movimentação da Eletromídia, que se tornou a maior empresa de Out of Home depois de comprar a Elemedia. E, além disso, a gente também observa que o meio ele virou vitrine para marcas digitais conseguirem ampliar a sua comunicação. Então, a gente tem players como o Google e o Facebook, por exemplo, que usam o Out of Home como um amplificador de mensagem, além da utilização apenas da mídia digital, que é onde eles atuam. Esses avanços tecnológicos também contribuem e estimulam a entrada de novos modelos de negócio, como é o caso aqui do Uber nesse vídeo, nos Estados Unidos, à medida que a frota de carros de Uber cresceu, eles entenderam que eles podiam usar esses carros não só como meio de transporte para a população, como eles estavam inseridos ali num contexto nas ruas, passando por milhares de pessoas todos os dias, eles começaram a usar os carros não só como um meio de transporte, mas também como um transportador de mensagem. E hoje, o Uber ele já é um parceiro de mídia out of home nos Estados Unidos. Então, aqui tem um exemplinho, um vídeo que mostra como eles estão servindo uma mídia ali em cima do carro, por exemplo. A oportunidade de comunicação nesse canal ela é crescente e como reflexo de rotinas e hábitos que são cada vez mais urbanos dos usuários. O meio vem se adaptando e hoje ele está presente em diversos formatos, em diferentes pontos de contato, como, por exemplo, edifícios comerciais, residenciais, em escolas, faculdades, bares, restaurantes, e tudo isso vem acontecendo para que se tenha uma melhor adequação nas estratégias das marcas e que eles sejam mais presentes cada vez mais no dia a dia das pessoas. Especificamente sobre as telas digitais, aqui a grande maioria atualmente está concentrada entre edifícios residenciais e comerciais e em transportes públicos com os metrôs e os trens. E o Digital Out of Home, ele traz um impacto combinado. A gente vê que 88% das pessoas que já observaram algum anúncio nas telas de Out of Home também acessam a internet, o que mostra cada vez mais a importância da integração e da unificação das estratégias. Falando sobre investimento, dentro do meio existe um grande espaço para novos testes e aprendizados. 50% ali do volume de investimento de publicidade está concentrado em formatos estáticos, enquanto 34% está concentrado em formatos digitais. Enquanto os esforços em formatos estáticos buscam por diferenciais competitivos, no digital a gente consegue ver a adoção da tecnologia que gera, consequentemente, uma melhor eficiência. Pode passar, Bruno. Com a crescente demanda que tem pelo meio e pelas faces digitais, os players vêm se adaptando para atender essa oportunidade que
que veio pela mídia programática, e a gente consegue ver um crescimento de 31% no número de faces digitais entre os últimos anos de 2018 e 2019. Além disso, também a gente observa novos anunciantes que vêm investindo em Digital Out of Home, a entrada desses novos anunciantes em formatos digitais, com um volume de 13% de crescimento nos mesmos anos. Falando sobre os diferenciais aqui entre o modelo de compra padrão, enquanto o que a gente tinha como convencional versus o que a gente tem de compra de mídia programática, enquanto a gente tinha, ainda tem, óbvio, porque não morreu o modelo de compra de mídia tradicional, mas no tradicional, enquanto você faz a compra baseada em números anuais, porque tem um levantamento que é feito pelo mercado para você saber ali o volume de pessoas que você vai impactar, na compra de mídia programática você consegue fazer isso com base em informações mais recentes. Você faz a compra por circuitos ou localização no modelo padrão. Dentro da programática você consegue fazer por tipo de estabelecimento, focar mais na audiência. Temos também o modelo de a periodicidade, que tradicionalmente ela é feita, ou você faz uma compra mensal, ou por bissemana, ou semanal. Na programática, você consegue fazer uma segmentação por horário e day part, por exemplo. Você faz a compra via CPM, você consegue setar um budget específico para entregar aquela mídia e ter um controle de frequência. Além disso, a gente consegue ter relatórios em tempo real e uma integração com outras táticas de todas as estratégias que você tem combinadas para uma campanha, enquanto no modelo tradicional você tem uma mensuração limitada. Antigamente, a gente via, para você saber o que tinha, quais eram os resultados da sua campanha e se ela realmente tinha sido exibida ou não, as pessoas vão fisicamente nos locais tirar foto, fazer o checking das campanhas de out of home, né? Temos também a atuação independente nos modelos tradicionais, enquanto a gente consegue uma maior sinergia entre os meios e estratégias, como eu falei, que é o mesmo caso da mensuração, você consegue integrar todas as estratégias dentro de um único lugar. E enquanto a gente tem um planejamento e compra manual de um lado, a mídia programática permite que você faça tudo isso de uma maneira automatizada. Você se aproxima do ambiente digital, você consegue fazer um real-time bidding, você consegue ter um workflow programático, tudo isso tudo isso gerado com a mudança ali, com o shift entre o convencional para a mídia programática. O out of home ele vai continuar sendo um meio que impacta várias pessoas várias pessoas com uma única tela ao mesmo tempo. E pode passar, Bru. E a gente traz aqui alguns exemplos de estratégias e táticas que podem ser utilizadas para campanhas de digital out of home, como por exemplo, o local context aqui, que ele permite que você utilize a localização para gerar proximidade, onde é possível selecionar estabelecimentos e pontos específicos que estejam adequados a uma estratégia. Então, vamos supor que você é um cliente de um segmento de beleza, e você quer aparecer só em salões de beleza, então você consegue se apropriar desses territórios e ficar mais próxima dos seus consumidores. O segundo é extensão de mensagem, então você consegue fazer uma amplificação do impacto com a unificação das estratégias, combinando o out of home, o digital out of home, com os devices mobile, por exemplo. E, por último, o hyperlocal, onde, por exemplo, você conseguiria divulgar a abertura de uma loja ou de um evento, se apropriando de telas que estejam próximas àquele local, e, além de ser possível incluir segmentações como condições climáticas, de temperatura, ou usar também criativos que sejam rotativos. Aqui a gente traz os principais players, formatos e locais que a gente tem disponíveis para compra via programática. Então, hoje já é possível comprar Clear Channel, Elemedia, Ótima, que são empresas que são consolidadas, né, no meio out of home tradicionalmente, e hoje elas já disponibilizam o inventário delas para poder fazer a compra via programática, tudo isso espalhados em formatos como relógios de rua, em shopping centers, salões de beleza, supermercados, academias, prédios residenciais, comerciais, enfim, tudo que a gente via tradicionalmente no digital out of home offline,
hoje a gente vê também aqui na programática. Falando agora sobre vídeo e TV conectada. Hoje, a gente tem já 298 milhões de video viewers na América Latina. Aqui no Brasil, pode passar, Bruno. Aqui no Brasil a gente já chegou em quase 107 milhões de visualizações de video viewers, e até o final de 2020 é estimado que 50% de todas as visualizações de conteúdos de TV sejam feitas via mobile. O Brasil é o país que tem o maior volume de consumidores de conteúdos de vídeo na América Latina. Quase 70% dos usuários de internet, eles assistem programas de TV ou filmes todos os dias nos devices mobile, e mais de 6 em cada 10 usuários de internet da América Latina já assistiu algum programa de TV ou filme nos seus celulares. A gente vê que o crescimento no consumo de vídeo ele vem aumentando gradativamente. Mais de 50% da população do país consome vídeo regularmente. A gente observa também um crescimento de 30% nos últimos 5 anos e é estimado um crescimento de 6% nos próximos 3 anos. Os usuários, eles estão frequentemente expostos a vários tipos de conteúdo que são produzidos por diferentes fontes. A gente divide em 2 tipos de conteúdo aqui. Os conteúdos controlados, que são basicamente os conteúdos produzidos por profissionais, por empresas de mídia, que são os publishers, os jornais, os sites e os portais. São conteúdos que têm algum tipo de curadoria ali por trás, são profissionais que são experts nessa produção de conteúdo. E tem também os conteúdos não controlados, que são chamados de User-Generated Content, que são os conteúdos produzidos pelos próprios usuários, sem um controle em termos de qualidade, como, por exemplo, nas redes sociais. E o crescimento desses conteúdos não controlados, o crescimento dessa produção de conteúdo, ela impacta diretamente no volume de conteúdos enganosos também, e de notícias falsas. Tem um estudo recente da Havas que mostrou que os brasileiros são o público que estão mais expostos a fake news. 62% das pessoas, dos usuários, já acreditaram em alguma notícia falsa. E também existe uma preferência, uma confiança maior entre os conteúdos que são feitos por profissionais versus os conteúdos feitos pelos próprios usuários. Com todos esses conteúdos e com o crescimento do volume de video viewers no Brasil, a gente também consegue ver uma concentração maior dos investimentos de mídia nesse canal. 38% ali do investimento do digital como um todo, ele está alocado dentro de formatos de vídeo. E falando especificamente sobre vídeo, a grande maioria é concentrada em vídeos em stream, que são os vídeos exibidos dentro de conteúdos de vídeo mesmo. Pode passar, Bruno. Tá com delay, tá com delayzinho para mim, agora foi. Bom, e as mudanças no comportamento do consumidor, né? A gente vê que os usuários, as rotinas dos usuários mudaram muito. Hoje em dia tem muita gente, por exemplo, que trabalha até tarde, que não consegue acompanhar mais, por exemplo, a novela das 9 na Globo todos os dias. E eles demandam por diferentes experiências, diferentes formas de consumir esses conteúdos, porque os conteúdos eles estão lá, os usuários ainda querem consumir aquele tipo de conteúdo. Então o mercado ele se adaptou para conseguir entregar para os usuários aqueles conteúdos de outras formas, e hoje, por exemplo, no Brasil, a gente já tem mais de 39 milhões de assinantes de serviços de OTT. O que são serviços de OTT? OTT é over the top. Os serviços de OTT são basicamente os aplicativos que fornecem algum tipo de conteúdo sem precisar de um provedor, assim, como é o caso dos satélites para as televisões, por exemplo. Então, aqui tem alguns exemplos, como o HBO Go, Netflix, o Hulu, o Claro Now. São plataformas que vêm se tornando cada vez mais expressivas no mercado para atender essa nova necessidade do consumidor.
E aí, falando de experiências de vídeo, é importante que a gente veja todas as telas onde é possível acessar esses usuários com esses formatos. Então, a gente passa desde o desktop e do mobile com os formatos tradicionais, ou com formatos imersivos, como experiências de realidade virtual e aumentada, ou digital out of home também, que eu falei agora há pouco, mas a gente tem a possibilidade de formatos de vídeo dentro desse canal, as TVs conectadas, até chegar em games e consoles que permitem com que as televisões também sejam conectadas. A gente divide basicamente em 3 pontos aqui o universo de vídeo. O primeiro deles é o mais tradicional de todos, que é o vídeo streaming. Então, a gente consegue encontrar os usuários dentro de devices como desktop, tablets e mobile, e pensando em volume, né, em alcançar essas pessoas com uma grande escala, porque você consegue falar com até 99% de toda a internet através de formatos de vídeo tradicionais. Você consegue fazer uma otimização por cobertura. Os principais tipos de compra são o CPCV, que é o custo por view completo, e o CPM, e formatos ali como o pre-roll, que é bem famoso, que é um tipo de in-stream. Pode passar. O segundo ponto, a segunda divisão que a gente traz é de experiências. Então, a gente sabe que os usuários, eles cada vez mais demandam por experiências diferentes, e eles a gente tende a ter resultados mais positivos quando você está inserido dentro de um contexto que seja relevante de fato para o usuário. Então, por exemplo, aqui nesse caso entrariam formatos diferentes como o Native Ads, que é uma forma de você contextualizar uma mensagem dentro de um conteúdo que o usuário já esteja consumindo. O áudio tem a possibilidade de fazer um vídeo takeover, por exemplo, dentro do Spotify, como o Bruninho estava falando, para você mesclar, enquanto o usuário está ouvindo uma música, você consegue impactar ele com um formato de vídeo também. Além do digital out of home, formatos interativos como 360, com realidade virtual aumentada. E o terceiro ponto, que é o que vem sendo mais falado, eu acho, nos últimos tempos, que é Connected TV. E aí, antes de falar sobre Connected TV, eu vou explicar o que é exatamente a Connected TV. Connected TV nada mais é do que uma TV que tem conexão com a internet. Então, ela pode já vir com a conexão, como é o caso das Smart TVs. Ela pode ter um device que é ligado ali na televisão, que permite com que ela fique conectada, como o Chromecast, por exemplo, ou os consoles de videogame, como o PlayStation e o Xbox. E tudo isso entra aqui dentro de Connected TV, porque ela permite que a televisão ela também seja um ponto que tenha acesso à internet. Ali dentro você consegue consumir conteúdos diversos e conteúdos de vídeo. Tem aplicativos que permitem com que você tenha novos conteúdos ali. Então, por exemplo, o Roku, ele é uma plataforma bem parecida com uma Smart TV, e você consegue acessar conteúdos ali dentro daquelas plataformas. Hoje, é um meio, fazer Connected TV, ele é muito mais para trazer uma complementaridade, ele é uma coisa complementar à sua estratégia tradicional, porque ainda não tem uma escala suficiente para a gente usar, concentrar 100% de um esforço dentro de Connected TV, mas a gente já pode ver que o caminho natural, né, vem crescendo gradativamente, e a gente espera que nos próximos tempos a gente tenha essa plataforma mais escalável. E daí, só complementando aqui, só um ponto, eu acho que esses devices, como o próprio Chromecast, eles aceleram a penetração do Connected TV nos domicílios brasileiros, né? É muito mais barato você comprar um Chromecast do que você trocar sua televisão, por exemplo. Sim. E daí, de novo, você começa a ampliar essa cobertura e abrir mais possibilidades. Com certeza. E aí, falando de unificação das estratégias, como a gente está falando de vídeo, você começa basicamente a sua estratégia, toda a estratégia você começa ali dentro da televisão, né, que é o meio que você consegue mais cobertura e ter uma frequência maior. E focando em eficiência, você pode trazer o vídeo digital como uma parte complementar a essa estratégia.
aumentando a eficiência, com foco na audiência, você consegue ter métricas mais expressivas, como viewability, e focar mesmo na eficiência dessa compra, trazendo também o Digital Out of Home e a TV conectada como meios complementares para agregar a cobertura e focando na audiência e na amplificação da mensagem. Essas mudanças, elas estão acontecendo em todos os ambientes e elas ultrapassam as telas, como a gente vai mostrar aqui no exemplo, num videozinho, onde a gente consegue já fazer interações com o PDV. Então, aqui é um formato de vídeo, basicamente, onde a gente tem uma realidade aumentada ali, dentro do mobile, que as pessoas, os usuários, eles conseguem interagir dentro dos pontos de venda. Então, você consegue interagir com a vitrine, onde tem uma pessoa ali dentro do vídeo que ela fica mostrando como aquela roupa fica nela, ou dentro das etiquetas, nas etiquetas das roupas, por exemplo, com essa interação. Pode passar, Bruno. Bom, a programática, ela permite que você coloque a audiência sempre no centro de todas as suas estratégias, seja para se comunicar, enfim, ou para impactar a pessoa certa, independente do tipo de formato que você vai utilizar, independente do canal que você vai utilizar, independente da estratégia. Então, em todas as etapas do funil de uma estratégia, você consegue impactar essa pessoa, em todos os canais, em todos os inventários e formatos. E para cada etapa de uma estratégia, né, a gente tem mensurações, métricas diferentes. Então, começando pela mídia, métricas de mídia, que são as métricas mais convencionais, que mostram os dados específicos da compra de mídia, como a CTR, por exemplo, que são dados que já são mais convencionais no acompanhamento do dia a dia, passando por qualidade. Então, você consegue analisar, por exemplo, se o seu anúncio estava realmente visível, se ele estava inserido em um ambiente seguro para sua marca, se ele estava dentro do target que você escolheu comunicar, ou se ele foi exibido dentro de uma maneira contextual. E também temos os resultados de marca, como estudos que são possíveis fazer para entender se a gente teve algum efeito positivo com aquela comunicação, se os usuários que foram impactados pela minha comunicação têm algum tipo de preferência pelo meu produto ou serviço, até chegar ali no final com, por exemplo, métricas de venda propriamente dita. Então, você consegue analisar visitas na loja, você consegue analisar quanto do seu produto foi vendido por pessoas que foram expostas ou não expostas por uma comunicação. A gente consegue também fazer análises, por exemplo, de recebimento de e-mails, então de comprovantes de compra recebidos nos e-mails das pessoas. Eu consigo saber se eu tive um retorno positivo ou não com aquele esforço de mídia que eu estou fazendo. Então, o digital, a programática, ela vem para conseguir melhorar ainda mais e tornar palpável, né, tornar mensurável todas as coisas, todos os esforços que você faz dentro de uma comunicação, que era uma coisa que era muito difícil de ser feita num ambiente offline, por exemplo. Bom, estamos no final da apresentação já, a gente passou por esses 3 pontos, então só recapitulando, é super importante que a gente tenha sempre a utilização dos dados como norte de uma campanha, porque ele permite que você entenda melhor o seu consumidor, que você saiba onde ele está, e que você consiga impactar ele nos diversos canais que a gente tem em um mundo omnichannel, como eu estava falando agora, e tudo isso mensurável com as plataformas que a gente tem, com os parceiros que são disponíveis hoje e que fazem essa mensuração aberta para todos os tipos de meios e formatos que a gente tem hoje integrados dentro de uma compra de mídia programática. E é isso, gente. Aqui estão os nossos contatos, se vocês quiserem escanear aqui.
Espero que vocês até tenham os contatos gostado. são high-tech, né? Obrigada, Aline. Já deram até o caminho das perguntas, né? Eu já tenho aqui umas 4 separadas, já tenho briga para quem vai perguntar primeiro. Mas, gente, eu já vou abrir aqui para o PC, ele vai fazer, já pediu aqui a primeira pergunta, né, para fazer. Eu vou ficar de olho aqui no chat, se vocês tiverem alguma, eu passo para eles, tá? PC, tá bom. Acho que você pode começar já. Não, super obrigado, assim, achei a narrativa extremamente interessante, e na própria narrativa acho que vocês trouxeram uma coisa que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer, que vocês foram mostrando a própria evolução da tecnologia e as possibilidades que isso está permitindo mais interação, mais integração, e a gente está chegando perto do 5G, que é essa tecnologia que está que a gente ouve aí todo dia, a gente ouve, lê no jornal, a questão do leilão, a questão da escolha da tecnologia, mas enquanto não chega, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa possibilidade de ter formatos mais imersivos, né, que é o que falam, que vai permitir, e queria também que vocês falassem um pouquinho sobre o impacto que pode ter no out of home, que eu acho que isso também deve mudar um pouquinho a relação que a gente tem com o meio. Aí eu faço a pergunta para os dois, fiquem à vontade para responder. Pode começar ali, se você quiser. Bom, a gente sabe que o 5G ele vai facilitar bastante todo tipo de tecnologia, né? Então, ele permite que você tenha experiências cada vez mais imersivas, cada vez mais integradas com o dia a dia dos usuários. Então, eu vi recentemente um case onde, eu não vou lembrar agora qual que era a marca, mas fora do Brasil, eles usavam o Digital Out of Home, por exemplo, para fazer uma espécie de realidade aumentada de um lugar. Então, você consegue transformar um ambiente que até então era uma mídia tradicional, né, como o Digital Out of Home, em um formato completamente interativo, sem precisar mexer em absolutamente nada da estrutura do que é aquele meio hoje. Pura e simplesmente pela facilidade que a tecnologia traz para a gente. Bom, eu acho que a chegada do 5G com certeza vai mudar tudo que a gente acha que conhece hoje. No digital a gente vê bastante isso, né? A gente acha que conhece tudo, que sabe tudo já, que já está entendendo tudo que está acontecendo. Eu trabalho com isso todos os dias e cada dia que passa eu descubro uma coisa nova. Então, com a chegada do 5G, eu acho que isso só vai piorar. Porque ninguém vai ter previsão de absolutamente nada. A gente vai ser surpreendido a cada dia. Eu complementaria também, ainda que nós temos a sorte de que o 5G vai chegar um pouco atrasado no Brasil, então a gente vai ver tudo o que está acontecendo no mundo. Acho que a gente vai ter muito learning aí antes de colocar de fato no ar. Mas acho que as possibilidades, mesmo com o 4G que a gente tem hoje, acho que você já consegue ter esse tipo de experiência, seja usando dados para fazer uma segmentação para as pessoas que estão no Wi-Fi, por exemplo, você já consegue criar uma experiência imersiva. Acho que isso vai muito além só da pura comunicação, mas vai mudar relacionamento em ponto de venda, por exemplo, o próprio out of home, você sabendo os dados de localização dessas pessoas, você já consegue mandar ela para uma loja próxima, por exemplo, ou ainda você consegue fornecer dados para ela usar. Então, a troca da atenção, você fornece os dados de conexão para ela, mais os wearables de AR, de VR, já teve até case no salão do automóvel que se apontava para o carro, ele já tirava todas as informações. Acredito que muita mudança, não só do ponto de vista de comunicação, mas do entretenimento como um todo, acho que muda bastante. Nós, especificamente, ainda temos uma sorte gigantesca que a Verizon é uma das pioneiras na implementação do 5G nos Estados Unidos, e acho que a gente vai receber muita informação ainda, muitos cases que a gente consegue compartilhar e replicar aqui no Brasil quando tiver tudo pronto. Muito bem. Legal. Obrigado. Vou fazer a próxima pergunta. Leda, tem mais uma pergunta aqui dentro do assunto do 5G que o Reginaldo Andrade está fazendo. Ele fala que a chegada atrasada do 5G não é um grande risco de não termos formatos e ideias em desenvolvimento. Isso não gera uma frustração para os clientes que gostam de trabalhar tecnologias novas? Olha, eu acho que pode gerar uma frustração dependendo da expectativa de escala, né? Acho que nós temos que entender
em termos sociais. Então, talvez a gente consiga fazer testes para uma minoria no começo, testar as tecnologias. Para escalar, a gente depende não só da nossa ideia, não só da nossa criatividade de execução, mas daí a gente também vai depender de infraestrutura também. Mas ainda assim, você consegue segmentar para targets menores e, de fato, já usar isso, com certeza. Muito bem. Vou fazer a próxima pergunta aqui, gente. Vou falar perto do microfone, que meu microfone está baixinho. Não é de hoje, já há muito tempo que a gente vem discutindo sobre segurança na mídia programática, né? Esse é um assunto, enfim, que é um assunto polêmico. E como que a gente consegue, então, como na opinião de vocês, a gente consegue garantir que os anunciantes tenham essa segurança e possam estar transitando aí em ambientes seguros no digital? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Quer ir, Bru? Quer que eu fale? Quer falar? O Bruninho é nosso especialista de mensuração, então eu acho que ele vai conseguir trazer um pouco mais de informação sobre isso para a gente. Eu acho que o primeiro ponto é estressar muito o assunto, né? Acho que a gente nunca falou disso de segurança porque você tinha um break até então no meio offline, né? Você não ficava colado no conteúdo. O digital não, você já está ali no meio do conteúdo. Então, é estressar esse assunto, é você entender o que faz sentido para a sua marca ou não. Vão ter marcas que vão optar por alguns conteúdos, talvez, mais ousados do que outras. Então, acho que o primeiro é entender o limite. O segundo é entender também os parceiros, como os parceiros trabalham, qual é a integridade deles, quais são as tecnologias deles, e deixar muito bem alinhado. A gente tem exemplos de campanhas que foram bloqueadas em sites de esportes, porque tinha uma taxonomia lá, a metodologia, ela colocava como trajes de banho. Isso aconteceu no meio das Olimpíadas. Então, você tinha um inventário muito grande, o consumidor querendo ver isso, e às vezes a marca, ou os clientes mesmo, por falta de conhecimento do que estava bloqueando, do que não estava, perdeu alguns pontos de contato, né? Então, acho que o setup inicial é fundamental, e estressar. Pergunta para o parceiro, entende. Vai passar? Vai. É basicamente, tecnologicamente possível você zerar. Mas você consegue diminuir esse risco a níveis muito próximos de zero também. Muito bom, obrigada. Imagina. E agora, falando um pouquinho de Out of Home, quais são as perspectivas, Aline, você que está mais ligada nesse tema, pós-pandemia, o que vocês acham, perspectivas assim de retomada, de crescimento, de renovação? Foi um meio muito afetado a princípio, né? Teve uma congelada, vamos dizer assim. Então, foi super, mas assim, ao mesmo tempo que a gente tem hoje formatos de Out of Home que eles ficam nas ruas, né, que eles são realmente fora de casa, mas além desses, os players, eles vêm se adaptando para trazer coisas que estejam cada vez mais no dia a dia dos usuários mesmo. Então, na casa da minha mãe, por exemplo, tem no elevador uma tela da Elemedia. E a gente vê, por exemplo, a Eletromidia, essa movimentação da Eletromidia comprando a Elemedia aconteceu agora. As perspectivas para o meio que passou, um meio que passou por várias dificuldades, né, ao longo da sua existência. Ele era consolidado em vários lugares até chegar à lei da cidade limpa, por exemplo, que tirou todo mundo da rua. E hoje, o Out of Home, ele serve como um prestador de serviço para o usuário. Ele mostra ali, por exemplo, a gente consegue ver nas ruas aqui na Paulista, ou aqui mesmo na Vila Olímpia, qual é a temperatura do dia, tem comunicação ali falando parabéns, feliz Dia das Mães. Então, hoje, ele ambienta, né, a cidade como um todo, ele traz benefícios para a população. Então, eu acho que, sim, com certeza, a gente teve uma retração do meio por causa da pandemia, porque, querendo ou não, a grande parte ainda é concentrada fora de casa, não fica dentro de elevadores residenciais, como eu falei agora há pouco, mas é um meio que vem crescendo gradativamente e, com certeza, vai aumentar nos próximos anos.
É um meio que se reinventou muito, né, também. Sim. Então, o ser humano não vai deixar de sair, né? Então, você vai continuar indo no mercado, você vai continuar indo no shopping, você vai continuar viajando, você vai passar por aeroporto. Realmente a pandemia pegou a gente de surpresa, mas acho que todo mundo não vê a hora de voltar para as ruas, né? Nossa, nem fala. É verdade. Nem fala. E agora, só para a gente já ir finalizando, pensando no profissional de atendimento e negócios, como é que vocês acham que esse profissional pode participar desses processos de decisão, de definição de estratégia? Como é que vocês, desse lado mais da programática, enfim, um pouquinho mais de planejamento, como é que vocês olham para esse profissional, até dando dica para quem está aqui, quem está chegando, como é que vocês podem, o ponto de vista de vocês em relação à importância dele no processo? Bom, sobre a minha ótica, o profissional de atendimento, ele não só pode, como ele deve fazer parte de tudo isso, né? Porque, querendo ou não, ele é o ponto de contato central ali entre todos os lados. E quanto mais o profissional de atendimento souber e conseguir transitar entre todas as áreas, passando por mídia, que é o que a gente está falando aqui, por exemplo, estou falando de integração de meios, mas tem outras milhões de frentes que quanto mais esse profissional ele tiver integrado em tudo isso, ele tiver ambientado aquela informação, ele vai conseguir direcionar melhor os objetivos do cliente dele, né? Ele vai conseguir atender melhor as expectativas, ele vai conseguir trazer melhores resultados, enfim, só tem a agregar. Quanto mais ele estiver próximo de todos esses pontos de contato, eu acho que só melhora. Bacana. E o atendimento tá, acho que, em todas as pontas, né, desse processo. Tá na ponta desde o início ali com o cliente, o atendimento, ele é o cliente dentro da agência, né? E ele está presente em todas as áreas. Ele precisa cobrar o mídia, ele precisa cobrar a criação, ele precisa cobrar a produção. Então, acho que ter esse entendimento e questionar bastante. Acho que criam-se muitos mitos de programática, criam-se muitas siglas que complicam mais do que ajudam, mas entendendo todo o processo e as possibilidades, é começar a quebrar essas barreiras, né? Acho que quanto mais integrado for todo o processo e todas as pessoas, e de fato, pensando no negócio, o objetivo é o mesmo, é gerar negócio para o cliente. E acho que quanto mais integrado, melhor para todo mundo. É melhor para o cliente, é melhor para a agência, é melhor para o parceiro de mídia, enfim. Bacana. Muito bom. Acho que temos, né? Alguma pergunta a mais, pessoal? Acho que não, né? Aqui já sanou todas. Estamos chegando no finalzinho. No finalzinho. Então, já vou... Me pediram aqui a apresentação, eu vou tentar mandar a apresentação para vocês. De qualquer forma, o Bruno e a Aline colocaram o contato deles, vocês podem ficar super à vontade para entrar em contato direto, né, Bruno, Aline? Temos aí super, né? Todo mundo. E a apresentação também fica gravada, né, Tita, no YouTube. Também As pessoas também podem ter acesso no YouTube do GAN. Lembrado. Ótimo, então. E a gente vai ter o próximo encontro em novembro, logo na primeira semana, vai ser com a Jovem Pan, com um tema que vai falar sobre a rádio, que virou TV, que virou streaming, que virou demand, que virou Panflix, e que segue se inovando e se transformando. Então, aguarda a publicação do evento nas plataformas do GAN, e lá vocês podem se inscrever e esperar pela grande apresentação que o Roberto vai fazer. O Roberto é o CEO da Jovem Pan. Então, gente, até lá, bom descanso. Obrigada pela companhia hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal. Obrigado, Aline. Obrigado, Bruno. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Pessoal. Obrigado a todos, pessoal. Valeu. E, pessoal, se eu puder só dar um recado agora, no dia 29 e no dia 30 de outubro, a Verizon está fazendo um evento digital também sobre novas experiências digitais. Chama Immersion 2021. Então, para quem se interessar também, a gente pode depois dividir. Vai ser uma experiência super legal, tudo no ambiente online, também fazendo uma análise futurística aí do que está por vir. É uma ótima oportunidade também. Uma das peças que a gente replica para o pessoal fazer a inscrição. Pode deixar. E obrigado aí pela oportunidade. Quem quiser, nossos contatos estão aí, estamos super à disposição. Imagina, obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, Bruno, Aline. Raíssa, beijo também. Obrigado, Raíssa. Até semana que vem. Não, até a primeira semana de novembro, calma.
Eu fiquei ansiosa. Valeu, Tchau, pessoal. gente. Ah. Bye. Tchau, tchau.